Olá, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo. Estamos aqui reunidos para mais um momento de leitura do livro A Vida Intelectual de Sertilanges, no qual ele trata da vida intelectual e a sua vocação. Meu nome é Andréia, bem-vindo a este canal que foi aberto justamente para dar início à leitura deste livro, e eu quero convidar você a pegar o seu PDF e fazer as suas anotações, as suas observações, os pontos mais importantes, porque é uma obra que trata da nossa vocação. A nossa vocação, seja ela para o trabalho, seja ela para a nossa vida cotidiana, seja ela na família. E aqui ele vai nos dar a forma de nós exercermos essa vocação. No capítulo número 5, nós lemos o campo do trabalho, onde que nós vamos trabalhar. Ele dá exemplos de como trabalhar. E hoje nós iremos ler o capítulo número 6, o espírito do trabalho. Então, ele dá meios, ele dá formas dentro desses capítulos para que a gente possa aprender a exercer a nossa vocação. Seja a nossa vocação como pai de família, mãe de família, seja a nossa vocação no trabalho como profissional, seja a nossa vocação também religiosa. E então nós vamos iniciar pedindo a intercessão da Virgem Maria para que ela nos auxilie. Se nós vamos ao Filho, peçamos a Maria. Para chegar a Jesus, peçamos a Maria. E nada mais digno e sagrado do que pedir a intercessão dela junto ao Espírito Santo. Ela que foi coberta pelo Espírito para receber a palavra que se fez carne. Em nome do Pátria, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostrae. Amém. Em nome do Pátria, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. Pegue o seu PDF e iniciemos aqui o capítulo número 6, o espírito do trabalho. 6.1. Delimitando o campo de trabalho, é bom definir o espírito que deve animar o trabalhador, e é ele, principalmente, antes de qualquer modo particular de sua aplicação, um espírito de zelo. Esclarece tuas dúvidas, diz São Tomás a seu discípulo. Um espírito ativo está constantemente em busca de alguma verdade que é para ele, no momento atual, figura dessa verdade integral a que dedica seu culto. A inteligência é semelhante a uma criança, e cujos lábios, os porquês, não cessam de brotar. Um bom educador deixa de satisfazer essa fecunda inquietude? Não se aproveita ele de uma nova curiosidade, como de um novo apetite. Para nutrir solidamente o organismo espiritual nascente, nossa alma não envelhece, está sempre em crescimento perante a verdade. Ela é sempre uma criança. Estando nós mesmos encarregados de uma permanente educação, não devemos, na medida do possível, deixar sem solução nenhum dos problemas que surgem ao longo do nosso trabalho.
nem sem uma conclusão apropriada nenhuma de nossas investigações. Ou seja, não devemos parar no meio do caminho. Que o homem de estudos esteja, então, sempre à escuta da verdade. Enquanto está debruçado sobre sua tarefa, o Espírito sopra em seu interior e revela-se também a partir do exterior, enviando seus profetas, homens, coisas, livros, acontecimentos. A alma atenta nada deve negligenciar. Esse Espírito da verdade, como a graça, frequentemente passa e não volta mais. Ele mesmo, aliás, não é uma graça? O grande inimigo do saber é nossa indolência. É essa preguiça original que detesta o esforço, que gosta de envolver-se caprichosamente nisto ou naquilo, e logo retorna a um automatismo negligente, considerando o movimento vigoroso e contínuo e verdadeiro martírio. Para muitos, o trabalho é dolorido, né? Quantas pessoas não reclamam, não murmuram? O estudo é dolorido. Ai, porque eu tenho que estudar isso. Ai, porque eu tenho que fazer aquilo. E aqui é isso que ele está querendo nos dizer, né? Que a preguiça, muitas vezes, é por preguiça. Nós queremos tudo mastigado, né? É mais fácil para todos nós, tudo mastigado. E o que o Sertilanges, ele nos instrui, é a respeito do valor da busca. De você caminhar numa estrada pedregosa, mas que quando você chega no final... Quem aqui já foi numa cachoeira? Eu vou citar esse exemplo aqui agora, é muito interessante. Eu fiz uma vez uma visita na região da Serra da Canastra. Para chegar em determinadas cachoeiras lindas, locais belíssimos, às vezes você tinha que andar aproximadamente 8 quilômetros. Teve uma que nós andamos 11 quilômetros. 11. Mas a satisfação do lugar, do local, de ver aquela beleza natural, a queda d'água, aquilo ali foi gratificante, foi uma recompensa que todos nós, apesar do cansaço de ter andado 11 quilômetros no sol quente, muitos já não tinham mais água, foi satisfatório. E eu trago isso para aqui, para a vida intelectual. Nada, o gosto da vitória, a da vitória merecida mesmo, tem seus percalços. Continuando. Talvez seja mesmo um martírio, dada a nossa constituição. Mas devemos estar preparados para esse martírio ou renunciar ao estudo, pois o que se pode fazer sem uma energia viril? Tu, ó Deus, vendes todos os bens aos homens às custas do esforço. Escreveu Leonardo da Vinci em suas anotações. Ele mesmo nunca se esquecia disso. O espírito é como a aeronave que só pode permanecer nas alturas avançando com toda a potência de suas hélices. Parar é cair. Em compensação, um fervor tenaz pode levar-nos para além de todos os limites previstos. Em nossos sonhos, não sabemos o quanto a inteligência é plástica e suscetível de desenvolvimento. Disse Bossuet, o espírito do homem pode criar infinitamente, somente sua preguiça põe limites à sua sabedoria e suas invenções.
O que consideramos uma barreira não passa frequentemente do matagal, dos nossos defeitos e de nossas negligências sensuais. Entre conceber e projetar, projetar e executar, executar e finalizar, quantas protelações, quantas quedas! O hábito do esforço aproxima essas etapas e permite passar da concepção à finalização por uma via veloz. O homem forte ergue-se diante de si a escada de Jacó, para as subidas e descidas dos anjos que nos visitam. Alguns espíritos contentam-se rapidamente com o que já adquiriram. Tendo trabalhado inicialmente, acabaram perdendo o sentimento do seu vazio. Não lembram que estamos sempre vazios daquilo que ainda não temos e que, no campo ilimitado de descobertas, jamais podemos dizer, chega. Um pequeno estoque de pensamento pode bastar. Muitos servem-se assim de um fino biombo para ocultar de si mesmos e dos outros uma vasta ignorância. Mas uma real vocação não se satisfaz com tão pouco. Considera tudo o que adquiriu como um ponto de partida. Saber, buscar, saber novamente e distribuir para de novo buscar. Eis a vida de um homem consagrado à verdade. Assim como adquirir, seja qual for a sua fortuna atual, é o objetivo do avarento. O intelectual sincero diz a cada dia ao Deus da verdade: o zelo de tua casa me devora. É principalmente na maturidade que devemos estar atentos a essa tentação. Conhecemos as histórias daqueles que chamamos bonzos, velhos sábios asfixiados pelas honrarias, que são esmagadas por exigências e que perdem em cerimônias o tempo que antes consagravam ao estudo. Então, bem equipados e não produzem mais, gozam de alta reputação e, entretanto, não passam de uma sombra de si mesmos. Dizia-se do pintor Enner no final de sua vida: ele só pinta falsos Enner. Não subscrevo esse juízo, mas a frase é cruel e para todos aqueles a quem pode ser aplicada é terrível. Não devemos dissimular que também entre os jovens constatamos essa senilidade precoce que, feliz com uma soberba real ou aparente, explora incansavelmente e desperdiça em esticar um fio cada vez mais tênue. A atenção que seria melhor empregada em fundir um lingote ou em uncunhar uma medalha. O verdadeiro pensador aborda seu trabalho com um espírito totalmente diferente. É movido por um instinto de conquista, por uma chama, um impulso e uma inspiração heróicos. Um herói não estanca, não conhece limites. Um Gnemer considera uma vitória como um ensaio para uma nova vitória. Como se fora onipotente, voa, recomeça, atinge o adversário, volta-se contra o outro e só na morte vê o final de sua carreira. É preciso buscar sempre, esforçar-se sempre. A natureza leva a árvore silvestre a reflorescer, o astro a brilhar, a água a fluir, descendo as encostas, contornando os obstáculos, preenchendo os vazios, sonhando com o mar que a espera lá embaixo, onde talvez chegará. A criação é, em todos os seus estágios, uma aspiração contínua.
O espírito que em potência é todas as coisas, não pode por si mesmo limitar suas formas ideais, como não o podem as formas naturais, que são o seu reflexo. A morte o limitará, e também a sua impotência. Que ao menos a sua coragem rompa as fronteiras preguiçosas. O infinito que está diante de nós solicita o infinito do nosso desejo para reparar tanto quanto possível o desfalecimento da nossa força. Item 6.2. A concentração. Esse espírito de zelo deve conciliar-se com a concentração que todos os homens de pensamento profundo nos recomendam. Nada mais desastroso do que a dispersão. Difundir a luz é enfraquecê-la em proporções geometricamente crescentes. Ao contrário, concentre-a com uma lupa e o que estava apenas aquecido pela livre radiação queima no foco onde o calor se intensifica. Que seu espírito aprenda a ser uma lupa graças a uma atenção convergente. Que sua alma esteja toda concentrada naquilo que existe em você, no estado de ideia dominante, de ideia absorvente. Ordene seu trabalho para poder dedicar-se por inteiro a ele. Que cada tarefa absorva-o profundamente, como se fosse a única. Era esse o segredo de Napoleão. É o segredo de todos os grandes homens de ação. Os próprios gênios só foram grandes pela aplicação de toda a sua força no ponto que tinham decidido enfocar. É preciso tomar cada coisa em si mesma, fazê-la no tempo que ela exige, reunir as condições que pede, consagrar-lhe a plenitude dos recursos de que se dispõe, e uma vez levada em seu termo, passar tranquilamente para outra. Acumula-se assim incrivelmente, sem se perder em agitações. Não é que não possamos ter vários trabalhos em andamento. Isso é até necessário, mas para ter um certo distanciamento, para avaliar-se melhor e corrigir o que for preciso, para descansar de um esforço dedicando-se a outro, talvez também por motivos acidentais, não podemos evitar a interrupção e a mudança das tarefas. Então, o que dissemos da concentração aplica-se a cada trabalho e a cada vez que o retomamos. No momento em que nos dedicamos a um, temos que excluir qualquer outro, estabelecer um sistema de compartimentos estanques, mergulhar ao fundo no ponto abordado é só depois ir para outro. Ou seja, fazer cada coisa de cada vez, né? Se você está estudando um determinado assunto, não adianta você pegar outra coisa e estudar ao mesmo tempo. É um exemplo, né? O que está acontecendo muito hoje em dia? Vamos levar até para os jovens. Eu levo geralmente isso para os jovens. Não adianta ele querer estar numa sala de aula e tá mexendo no celular ao mesmo tempo. Ele não vai conseguir prestar atenção no professor e também ele não adianta, ele não vai aprender. Assim como você não vai conseguir, né, igual eu estou estudando para concurso, eu assistir a aula de um determinado professor que está dando legislação e eu querer estudar raciocínio lógico. Não dá certo. Então, você pode fazer várias coisas? Pode. Mas não ao mesmo tempo. Né? Cada qual no seu lugar. Continuando. Os vai e vens dão um bom resultado. O viajante que titubeia e toma sucessivamente diversos caminhos, extenua-se, desencorajando-se e não avança. Ao contrário, a continuidade em uma via e as retomadas energéticas seguidas de oportunas pausas, a saber, quando a primeira fase da ação é cumprida,
é um meio de produzir o máximo e, ao mesmo tempo, manter o pensamento vivo, a coragem intacta. A alma de um verdadeiro trabalhador, apesar de suas ocupações e de sua sucessiva multiplicidade, deveria sempre, entre duas investidas ardentes sobre um obstáculo, estar serena e nobre, como um grupo de nuvens no horizonte. Acrescentemos que esta lei de toda atividade é reforçada quando se trata de um pensamento puro, por causa da unidade da verdade e da importância de manter sobre nossos olhos todos os seus elementos, a fim de que se faça a claridade. Cada ideia, por pouco que seja verdadeiramente una, é infinitamente rica, relacionada a todas as outras. Pode regenerar-se incessantemente. Enquanto essas dependências esclarecedoras se apresentarem, enquanto a verdade brilhar, não distraia o olhar. Mantenha em sua mão o fio que o guia através do labirinto. Semeie o grão de um pensamento fecundo, depois o grão da nova planta. Não descuide nem da cultura, nem das sementes. Um só germe vale toda a plantação. Bonito esse pensamento. Todas as obras de um espírito bem formado deveriam ser os desenvolvimentos de um pensamento único, de um sentimento da vida que busca suas formas e suas aplicações. Bensou não nos disse ainda há pouco, um filósofo digno deste nome nunca disse mais do que uma única coisa? Com mais razão ainda, todas as operações de um período definido, de um empreendimento, de uma sessão de estudos, deve orientar-se, reunir-se sobre uma disciplina estrita. Cavar sempre o mesmo fosso é a maneira de descer profundamente e arrancar da terra os seus segredos. Um dos efeitos dessa concentração será fazer escolhas no meio da massa confusa que quase sempre aparece em nossas primeiras pesquisas. Pouco a pouco, as ligações essenciais apresentam-se, e é sobretudo nisso que consiste o segredo das obras potentes. O valor nunca está na multiplicidade, está nas relações de alguns elementos que governam o conjunto inteiro, ou o ser inteiro, que nos fornece sua lei e permite então que façamos, a seu respeito, uma criação original, uma obra relevante e de grande alcance. Alguns fatos bem escolhidos ou algumas ideias fortes em sua coerência e seus encadeamentos, mais que em seu teor, são matéria suficiente para uma produção genial. Dirigir-se bem às investigações é centralizar bem seus trabalhos, é toda a arte dos grandes. É o que, a seu exemplo, cada um deve tentar fazer a fim de chegar ao limite de si mesmo. Aqui encerramos esses dois itens do 6.1 e 6.2. No próximo vídeo, nós iremos concluir este capítulo. Vamos agradecer à Virgem Maria por mais este momento e eu espero você no próximo vídeo e no nosso encontro presencial deste ano de 2023. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostrae. Amém. Até lá, a próxima leitura do Clube do Livro São Paulo Apóstolo, A Vida Intelectual, do Padre Sertilanges.